Pessoal, o Lula esteve no Flow e a audiência foi astronômica, impressionante os números que eles conseguiram nessa entrevista do Lula ao Igor 3K. A gente precisa falar sobre isso, falar sobre o que representou essa participação dele lá, lembrando que a última campanha que o Lula fez foi em 2006. Tem 16 anos e o mundo é completamente diferente, porque não existia naquela época esse instrumento que é o YouTube, que permite uma audiência monstruosa como a que ele teve, longe de todas as amarras dos canais tradicionais de televisão. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria pedir para você, obviamente, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar esse vídeo à vontade. Pessoal, vamos lá. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram o Lula ao vivo. Acho que o pico foi 1.100.000 pessoas de audiência simultânea no canal do Flow. É uma coisa impressionante, é significativamente maior do que a audiência que o Bolsonaro teve no mesmo Flow. E a gente olhar para o Lula se comportando ali naquela arena, aonde ele se sente obviamente muito mais à vontade do que ele estava no dia do debate, é interessante para ver como ele se comportou como adulto na sala. O Lula que estava ali era o Lula que era o estadista, que tinha resposta para tudo, que sabia minimizar os problemas e que deu declarações ali polêmicas e reveladoras que a gente precisa apontar. Agora, o Lula, a gente precisa entender que, fora toda essa novidade que é fazer uma campanha onde a internet tem uma presença fundamental, e vale registrar que, ao final, na hora de se despedir, o Igor perguntou para ele quais eram as redes sociais dele, para ele fazer propaganda das redes sociais. E a resposta do Lula foi: eu não faço a menor ideia quais são minhas redes sociais. Bom, para vocês que assistiram aí, não esquece de se inscrever aqui, de dar o like. Ô Lula, pô, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Esse é o nível da intimidade que o Lula tem com o Instagram, Facebook, com as redes sociais dele, com as redes sociais que são hoje os grandes instrumentos de comunicação dos candidatos, sobretudo no que diz respeito a Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é o grande mestre desse jogo e o Lula está correndo atrás do prejuízo. Então vamos lá. Quando ele tem a oportunidade de sentar e falar livremente sobre quaisquer temas, sem ter nenhum tipo de relação, como ele tem uma relação tensa com o William Bonner, por exemplo, porque ele já várias vezes falou que o William Bonner foi um dos responsáveis pela morte da Marisa e que ele exigia um pedido de desculpas do Bonner e da Globo, etc. Ali não. Podcast vale tudo, fala sobre tudo do jeito que ele quiser, no tempo que ele quiser, não tem horário, não tem nada. Quando ele sentou ali e começou a operar nessa arena, ele teve a oportunidade, primeiro, de dar declarações que colocam o Bolsonaro numa posição inferior, numa posição de grande mentiroso, de agitador, de pessoa que não tem maturidade, enquanto ele olha com aquele olhar superior de quem já foi 2 vezes presidente da República, que saiu com níveis altos de aprovação. Ele olha para o Bolsonaro como aquela figura que, enfim, segundo palavras dele ali, sofre de algum tipo de transtorno, que é um mentiroso compulsivo, etc. E ele aproveitou isso muito bem e a condução da conversa com o Igor se deu num campo onde ele claramente evitou passar uma imagem que pudesse ser vinculada a algum tipo de extremismo. Por várias vezes, ele acusou o Bolsonaro de ser o extremista e ele ser a pessoa razoável da discussão. Ele abordou temas ali espinhosos e que são caros para a esquerda brasileira e se posicionou de uma maneira surpreendente. Ele falou, por exemplo, que era contra o aborto, tema que ele abordou na pré-campanha e falou abertamente que tinha que ser um tema que tinha que ser discutido, que a mulher tinha direito de decidir, etc. O Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Ele falou sobre Cuba, falou mal de Cuba, criticou o regime de Cuba. Quando tu fala em regulação de mídia, tu não tá falando de censura não, né? Não tô falando de censura, eu sou inimigo da censura. Entrei na política contra a censura, o que eu quero fazer é o que eu tô dizendo. Tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir.
se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Ele que a vida inteira esteve abraçado com o Fidel e a família Castro ali em Cuba, que sempre viu em Cuba uma inspiração. Enfim, ele abordou esses temas com esse posicionamento, querendo acenar claramente para o eleitor indeciso do centro. Aquelas pessoas que votaram na Simone Tebet, que até votaram no Ciro, que não estão afim de pegar os extremos, mas ele acha que ele pode conquistar esse voto, para que esse voto não seja uma abstenção, que esse voto não seja o voto nulo. Para mim, a minha leitura é que a estratégia dele foi jogar para esse público. Agora, quem são essas mais de 1.100.000 pessoas que estavam assistindo ali ao vivo? É difícil a gente dizer. O Janones fez uma mobilização muito grande para levar público para essa live. Ele sabia que era essencial que o Lula tivesse uma audiência pelo menos igual à do Bolsonaro. E o Janones fez até um tutorial explicando passo a passo como as pessoas que seguem ele no Facebook, e ele é o grande influenciador brasileiro do Facebook, como é que essas pessoas poderiam entrar na página do YouTube, como é que essas pessoas poderiam achar o Flow, que é um texto, uma palavra difícil de se escrever para pessoas que não têm conhecimento da língua inglesa. Então ele fez todo esse trabalho e o resultado se mostrou ali. Obviamente tem a própria influência do podcast, mas naturalmente o PT levou muita gente, o Janones levou muita gente para assistir e tiveram números realmente impressionantes. Lula deu declarações polêmicas. Ele falou, por exemplo, quando ele estava criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era uma fábrica de fake news, que eles inventam. Se você nasce mulher, eles querem dizer depois que você virou homem. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Fazendo claramente uma referência aos transexuais, que é uma pauta que hoje está sendo, assim, não digo nem discutida, já foi absorvida pela sociedade como um todo. Você tem cada vez mais pessoas trocando de sexo, e isso também é uma pauta que está muito associada à esquerda. E o Lula fez esse comentário ultraconservador, dizendo que, enfim, em outras palavras, que é um absurdo você ser um homem que virou mulher ou uma mulher que virou homem, seja lá a ordem que ele colocou na fala dele. Se fosse o Bolsonaro falando isso, se fosse alguém da direita falando isso, se fosse eu ou Arthur Duval falando isso, meus amigos, haveria uma campanha, um cancelamento assim brutal, porque isso não seria perdoado. Mas é o Lula, é o painho, ele pode tudo. A imprensa vai passar a mão na cabeça dele, como vem passando repetidamente, dizendo no máximo, ai, Lula comete uma gafe e dá um exemplo equivocado. Mas, enfim, o fato é que o Lula teve uma performance muito boa no Flow. Ele conseguiu se colocar de uma maneira inteligente para esse jogo que a gente está vivendo, e a gente nota claramente que isso tem muito da intuição dele. Como eu falei, o Lula não está antenado nessas forças da rede social e sequer compreende como essas forças efetivamente funcionam. Mas ele tem uma intuição muito forte, ele é uma pessoa que quando fala sozinho, ele fala muito bem, até porque a idade tem pesado. Se a gente olhar a dinâmica do debate da Bandeirante, por exemplo, onde os candidatos ficam de pé, você nota claramente que ele foi tendo a sua performance declinando conforme ele ia ficando cansado. E pela diferença de idade, obviamente, ele vai se cansar muito mais rápido, até porque ele já teve o câncer, enfim, ele já teve problemas de saúde, que ele faz acompanhamento até hoje, então ele se cansa mais rápido que o Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar da facada e de todos os transtornos que teve, tem mais vigor físico do que o Lula, e com isso, ele, nessa dinâmica de ficar 2 horas de pé, ele sofreu muito. Mas ali, numa mesa, sentado, falando à vontade, sem ninguém interromper, ele nadou de braçada. Essa é minha avaliação. O que resta saber? Como é que o público mais à esquerda dele vai reagir às declarações que ele deu que colidem com aquilo que a esquerda progressista defende?
Sinceramente, eu acho que existe uma leitura muito consolidada que o importante agora é ganhar a eleição. O Lula pode falar absolutamente qualquer coisa que ele queira, porque a militância, os eleitores dele, a imprensa, vão engolir e vão ver nesse tipo de comportamento uma mera estratégia para poder ganhar as eleições. E aí fica a pergunta, que Lula foi esse que foi no Flow? Esse é o Lula de verdade? O Lula que faz uma crítica ao banheiro unissex, dizendo que ele tem filhos, que ele tem netas, dizendo que ele respeita a família, que ele vai à igreja. Será que esse é o Lula de verdade? O Lula verdadeiro de 2022? Será que esse vai ser o Lula presidente? Ou será que isso é realmente simplesmente o Lula fake da eleição e que uma vez ele vencendo, ele retoma todas essas pautas de esquerda? Porque o fato é o seguinte, eu não vejo como ele vai se desvencilhar de todas essas obrigações que ele criou com esses movimentos sociais, com esses grupos organizados que defendem essas bandeiras aí associadas à cultura woke, esse bando de bobagem que o Brasil está se especializando em gastar tempo discutindo. Eu não vejo como ele vai se desvencilhar disso. Ele vai ter que falar disso, ele vai ter que se posicionar sobre isso, ele vai ter que dar uma satisfação para esse público mais aguerrido que suporta ele. Ele vai ser cobrado pela bancada do PSOL, pela bancada do MTST, pela bancada dos Sem Terra. Ele vai ser cobrado por essas pessoas. Como é que ele vai se comportar? Essa é uma questão que a gente só vai descobrir depois da eleição. Se ele ganhar, como é que ele vai lidar com essas pressões? Porque a pressão vai haver. A pressão vai existir, ela vai ser muito grande. Porque essas pessoas estão voltando para o jogo com Lula, caso ele vença a eleição, com muita expectativa. E esse Lula sereno, esse Lula estadista, esse Lula adulto da sala, não combina com tudo que a gente já viu de Lula, do PT e de todos os partidos no entorno dele, da forma como esse grupo agiu até hoje. Por isso, meus amigos, não se engane, temos ali certamente um lobo em pele de cordeiro e a gente tem que avaliar como é que vai ser a repercussão efetiva para a virada de votos a partir de um posicionamento tão paz e amor, tão centro racional, lógico, que defende a família, que defende um comportamento da sociedade conforme as pessoas mais conservadoras defendem. Essa é a grande pergunta e a resposta para ela a gente vai ter só no dia 30 de outubro.